Irmãos, quando eu perguntei a vocês, Jacó, é porque eu esqueci, viu? Não é porque eu sabia, eu tinha esquecido. Eu fiquei, quem foi? Gideão, Jó, não sei quem. Jacó, obrigado por terem lembrado, viu, irmãos? Porque às vezes o pastor pergunta, né? E o povo diz, o pastor sabe. Foi para vocês me dizerem mesmo que era para eu lembrar da história. Mas eu lembro do episódio de Jacó. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó foi lá, rapaz. Jacó fez uma besteira com o irmão triste, né? Carregou o direito dele, enganou o irmão. Na verdade, o irmão era um camarada meio crápula, né? Vendia as bênçãos de Deus por nada. Como às vezes nós fazemos. Trocamos as bênçãos de Deus por nada. Por coisas fúteis, por pecados. E às vezes a gente vai nesse negócio aí, vai trocando, só olha para a vida de Jacó. Mas, de fato, a gente vai ver que Jacó ele fez coisa errada. Ele e a mãe dele. A mãe dele foi ali a provedora do pecado dele. Ela disse, vamos lá, vamos fazer uma artimanha aqui com teu pai. Teu pai não me enxerga mesmo, eu faço um cozinhado, faz de conta que é teu irmão, tu vai lá, rouba a bênção e está tudo certo. É o homem tentando ajudar Deus, não é, irmãos? O homem tentando ajudar Deus. O que é que acontece? Jacó vai embora, porque o irmão queria matá-lo. E em um certo momento, ele vai dormir, e a companhia que ele tem é formiga, o risco de ter algum animal feroz para comê-lo, e um travesseiro sem ser da ortobon. Uma pedra para botar a cabeça. Mas o cansaço é tanto, e vocês sabem que às vezes a gente só não dorme quando está cansado, em estado de ansiedade e depressão pode levar a pessoa a só querer viver dormindo. E esse homem vai dormir no meio do tempo. E quando ele dorme, ele sonha que tem uma escada que vai aos céus, e nessa escada os anjos de Deus sobem e descem. Deus, quando aparece para Jacó, não repreende por causa das besteiras que fez, pelo contrário, mas vai falar sobre o propósito dele para a vida de Jacó. E Jacó, diante de tantas incertezas que ele tinha, a mensagem que ele tem é, o Senhor estava aqui e eu não sabia. Nos momentos mais difíceis da sua vida, nunca esqueça, você pode não saber, mas Jesus está ali. Louvado seja Deus por isso. É bom a gente ter essa percepção. Vamos lá. Quando a gente fala sobre idolatria, pecado e essas coisas, a natureza depravada da humanidade anseia por um Deus que possamos ver. Por esse motivo, a confecção de estátuas que representam a Deus ou de ícones pode levar alguns a adorá-las, em vez de adorar a divindade que representam, ou a manipular as estátuas e os ícones como forma de aproximar de Deus. Quem disse isso foi o Bruce Waltke, trazendo aqui um panorama sobre a questão da idolatria. Irmãos, um material sobre os 10 mandamentos que existe no mercado é muita coisa boa. Coisas que a gente viaja legal. Como eu queria ter tempo para passar 30 dias estudando para poder pegar e dar um mandamento a vocês, que ia ter muita coisa boa para a gente pegar e estudar. Como o tempo não permite, então eu separo alguns materiais. Por exemplo, essa semana eu acho que são 8 materiais densos sobre os 10 mandamentos, mas eu só consigo pesquisar 2. E aí toda semana eu escolho 2 e a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Beleza? Então vamos lá. Algumas questões que são necessárias para a gente poder entender a questão dos 10 mandamentos. Por que é que esse negócio está demorando? Chegou lá. A gente leu esse texto a semana passada e vamos ler todas as vezes que nós estivermos fazendo esse estudo. Por quê? Porque é necessário que quando nós nos achegarmos à palavra de Deus, nós tenhamos essa percepção. Todo mundo lendo, vamos lá. A mensagem é simples, você não tem o direito de escolher e eu não tenho o direito de escolher aquilo que eu quero crer e obedecer na Bíblia. E talvez seja esse o maior desafio para nós cristãos. Porque nós queremos fazer concessão com a gente mesmo. A gente quer olhar para algumas coisas na Bíblia e dizer assim, isso dá para obedecer. Ah, isso aqui não dá não, então passa a folha, porque esse negócio não é de Deus. E às vezes a gente vai fazendo esses negócios. E vocês sabem que uma das bases da igreja cristã em todas as eras, depois que Cristo veio e a igreja veterotestamentária, é que a igreja do Senhor ela está fundamentada
na palavra. E eu não posso trazer aqui informações que contrariem a palavra. Porque se essas informações contrariarem a palavra, qualquer membro da igreja pode dizer assim: pastor, o senhor está errado. Interessante que nós pastores na igreja presbiteriana, a gente ensina isso aos crentes, diferente de outras igrejas e outros segmentos, que às vezes impõem as suas verdades à membresia e desautoriza a membresia muitas vezes de questionar isso aqui como é. Questione. Porque quando a gente questiona, a gente aprende. Agora, quando você também tiver a resposta da palavra de Deus, se submeta. Porque, do contrário, eu ou qualquer pessoa vai estar descumprindo isso aqui. Os mandamentos do Senhor foram ordenados para que os cumpramos à risca. Quando a gente olha para o segundo mandamento, esse segundo mandamento aqui, que tem um monte de coisas aqui importantíssimas, irmãos, que às vezes a gente esquece. Ele diz que não deve fazer imagem de escultura, fala sobre a semelhança que não deve se fazer, não deve prestar culto, não deve prestar adoração, e ele vai trazer aqui, primeiro, o grau de negatividade do mandamento, dizendo, não faça. E a ideia de não fazer é, de jeito nenhum. A gente vai já falar um pouquinho sobre a questão da proibição das imagens de escultura na Bíblia, e como fica a questão das artes. A gente entra já sobre essa questão. Mas, quais seriam então os deveres exigidos no segundo mandamento? O nosso catecismo maior, ele traz uma resposta bem interessante sobre os deveres que são exigidos nesse mandamento. Então, eu queria pedir aos irmãos que pausadamente, não como a banda do Chaves, mas como uma coisa bem, não é? E vocês lessem esse texto para mim. Vamos lá. Os deveres exigidos no segundo mandamento. Governo e a disciplina da igreja. Você já tinha parado para perceber que o segundo mandamento, o primeiro também, mas mais enfaticamente o segundo, está ligado diretamente ao culto religioso? Ao culto que nós entregamos a Deus, a forma com que nós adoramos ao Senhor. É por isso que ele vai dizer aqui claramente que devemos observar e guardar puras e íntegras todas as ordenanças e o culto religioso. A adoração ao Senhor. Irmãos, a gente vai acostumando com a fé. Isso é fato. O povo de Israel também acostumou com o sagrado. E pense em uma coisa ruim, é você se acostumar com Deus. Em que sentido eu estou dizendo isso? Você achar que Deus é camarada seu. Quando a gente fica enxergando Deus como sendo meu camarada, o cara, o legal, a gente vai perdendo um pouquinho a reverência ao Senhor em relação ao culto a Deus. Por exemplo, os antigos puritanos, no passado, nossos irmãos em Cristo, nós somos descendência dos puritanos. Eles prestavam um culto a Deus de forma tão reverente que você não conseguia ouvir um sussurro na igreja. Por exemplo, geralmente, quando o culto estava sendo prestado a Deus, não existia bate-papo na hora do culto. Não tinha momento, por exemplo, para você dar uma pausa, né, para você beber água. Para ir no banheiro, pode. Porque você não deu vontade no banheiro, ficar na igreja é complicado, né, irmãos? Mas, por exemplo, deu sede, pastor, vou beber água.
Pode esperar não, meu filho, nem 5 minutinhos, faça uma coisa quando descer, está com muita sede mesmo, que vai morrer, igual Isaú, que vendeu o direito de primogenitura, porque foi uma fome mortal, ele ia morrer de fome, irmãos. Aí você diz assim, pastor, me dê um pouquinho da sua água. Não, se for uma sede mortal, todo mundo vai entender, mas não. Isso tudo, irmãos, está relacionado com a falta de sentido correto que nós temos a respeito do culto a Deus. Vocês lembram que quando Moisés, a gente sempre fala sobre isso, quando ele vai se apresentar diante de Deus, tire a sandália dos pés. Você não está em um local comum. O sentido não são as paredes da igreja de Heliópolis, que é o local sagrado, esqueçam isso, é a presença daquele que você está diante dele. Aí, diante dessa presença, eu não posso estar de qualquer jeito. É por isso que na igreja nós devemos estar, e também lá fora, mas principalmente na casa do Senhor, de forma decente, de forma que não tire a atenção de ninguém. Eu não posso estar sendo pedra de tropeço para impedir com que o meu irmão esteja adorando ao Senhor. Então, são vários detalhes que acontecem que também está incluso aqui na questão do culto a Deus, ao qual se refere o segundo mandamento. Por exemplo, o tema que nós vamos ver geral desses mandamentos, aqui é uma explicação que o Gerhard Voss dá sobre esse mandamento, ele vai dizer, o tema geral do segundo mandamento é o culto religioso. O mandamento trata disso pelo lado negativo, proibindo a idolatria ou o falso culto. É claro que isso implica no dever que corresponde a observar o verdadeiro culto a Deus. Mas por que então nós devemos ser tão cuidadosos em receber e observar e guardar o verdadeiro culto a Deus? Primeiro, porque Deus é zeloso, irmãos. Primeiro, que Deus não aceita todo tipo de sacrifício. Quem disse isso? Quem disse que Deus está disposto a ser adorado da forma que Stuart pensa que é a adoração? A forma que ele vai ser adorado é a forma que ele requereu dos seus filhos a prestação de culto da forma devida que ele mesmo impôs sobre os seus filhos. É por isso que na igreja reformada, o nosso culto é um culto simples. Não é um culto cheio de malabarismos. Não é um culto cheio de fatos emocionais que vão levar as pessoas a chorar. Não, se quiser chorar, chore. O Espírito Santo fala com quem quer, se der vontade, faça isso, em nome de Jesus. Mas não existe essa questão de querer chamar a atenção pelas coisas que se faz, pelo teatro que é realizado. Não. O culto é prestado a Deus. Então, a primeira pessoa que tem que ser agradada com isso é Deus, e não eu. Por isso que eu estranho demais quando pessoas dizem assim, rapaz, eu fui para a igreja tal e não me dei lá porque eu não me adaptei. Faz uma igreja para tu. Porque às vezes a gente quer que seja do nosso jeito. Não, o culto tem que ser um culto que agrade ao pastor Stuart. E é. Quem diz a vocês? É não, irmãos. O culto é para agradar ao Senhor. E como é que eu vou ter esse referencial de um culto que agrade ao Senhor? E aí eu tenho que ir para a Bíblia. Coisas que não devem faltar em um culto a Deus. O culto a Deus tem que ser prestado de forma reverente, com oração, com leitura da palavra, com hinos, com louvores, com pregação da palavra. E ponto. Ô pastor, mas não dava para a gente, por exemplo, fazer assim um conjunto de dançarina na igreja? Eita aí, o Tetuco vai ser o maestro. Irmãos, se a Bíblia dissesse que podia, podia. Mas a Bíblia manda fazer isso? Não. Então, por exemplo, nós não seguimos aquele negócio que a gente não faz aquilo que a Bíblia proíbe. A gente não segue isso. Lá na frente a gente vai falar sobre o princípio regulador do culto, no sentido reformado, mais amplo. A gente não faz aquilo que, mas já que a Bíblia não proíbe, a gente faz. Não funciona assim. É o contrário. A gente faz porque ela manda, e não aquilo que ela deixa de proibir. Certo? Então vamos lá. Deixa eu passar um pouquinho aqui para a gente ir para outra. A gente falou na primeira pergunta sobre os deveres exigidos. E aqui são os pecados proibidos no segundo mandamento. Quais são os pecados que são proibidos? Vamos lá.
Dá uma pausa aí, só para eu não perder o raciocínio. Tolerar uma religião falsa. Nós somos muito tolerantes com religião falsa. Sim ou não? Vocês são, é. Eu pensei que ia dizer não. Estou brincando, verdade. A questão é que somos. Mas talvez você tenha enxergado para a falsa religião olhando para falsas religiões lá fora. Mas talvez você não tenha atentado que, às vezes, a falsa religião está, sabe aonde? Em mim. A forma com que eu presto culto falsificado a Deus. Eu já disse a vocês uma vez, vou dizer de novo. Eu creio que se o agir de Deus irado acontecesse da mesma forma que aconteceu com Nadab e Abiú, quando eles entregam um incenso de forma irregular na presença de Deus. Eles eram filhos de Arão. E a Bíblia diz que os dois foram fulminados. Morreu. E Deus chega para Arão e diz assim: Arão, chore não, senão sobra para você. O cara perdeu os 2 filhos e não pôde chorar. Deus disse assim: seus filhos foram imorais na minha presença, pensando que eu vou me agradar de um culto falsificado. Vocês já pensaram, irmão, se essas coisas acontecessem nos dias de hoje com a igreja brasileira? Eu mesmo, se eu escapasse, eu botava uma funerária vizinha às igrejas. Todo dia tinha velório. Mas graças a Deus que Ele não faz isso com a gente, não é, irmãos? Por que Ele não faz isso com a gente, irmãos? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam todas as manhãs. Eu acho que é o microfone, me arruma outra aí, Ailton. Essa é a misericórdia de Deus que faz com que nós consigamos nos apresentar diante de Deus, às vezes um pouquinho abalados com a fé, às vezes meio sujos, mas arrependidos, confessando os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. É assim que acontece, queridos irmãos. Mas o Senhor não se agrada de adoradores que não reverenciam da forma correta. Se vocês lembrarem onde vocês estavam, continuem, por favor. Muito bem. Então, a proibição aqui é enfática, baseada nos mandamentos. Só que em toda a história, antes do cristianismo, na história antiga, nós vamos ver que todos os povos, eles geralmente adoram alguma coisa. Até o maior dos ateus, ele adora alguém. Diz quem ele adora? Ele. O Deus do ateu, geralmente, é ele mesmo. Ele não crê em nada. Eu sou autossuficiente e depois que eu partir dessa, acabou o meu legado. Por isso que eu gosto do Norman Geisler. Já citei aqui para vocês. Quando ele escreve aquele livrozinho dele lá, umas 300 páginas, bom demais o livro. Às vezes é meio complicado, mas dá para entender um monte de coisa. Quando ele diz assim, no título, é o título do livro, anote, compre e leia. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Você precisa ter mais fé para crer que o nada produziu nada do que para crer que alguém criou todas as coisas. Mas a verdade é, queridos irmãos, que quando nós olhamos para a idolatria, nós vamos ver que em todos os povos as pessoas adoram alguma coisa. Calvino chamava isso de semente divinatis, ou a semente divina, ou a semente religiones, a semente da religião que está no coração do homem. Quando ele nasce, e quando ele chega à idade da razão, ele percebe que existe alguma coisa que está faltando.
Eclesiastes 3,11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Agora ele fica curioso. Quando ele não consegue bater na porta certa, entrar na porta certa, e aí ele vai caminhar por caminhos equivocados, e vai acontecer mais ou menos o que aconteceu lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, quando diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão do homem que troca a verdade do Senhor pela injustiça. Porque os homens, conhecendo os atributos de Deus, não glorificaram como Deus, antes se tornaram nulos em seus próprios entendimento ou conhecimento. E o que foi que eles fizeram? Começaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Deus fez todas as coisas muito grandes aos nossos olhos e pequenas aos olhos dele. A palavra do Senhor nos diz, eu não sei se foi Isaías, foi um dos profetas, que todas as nações são como uma gota d'água em suas mãos. Tudo é muito pequeno diante de Deus, para nós não. Por isso que quando nós olhamos a imensidão do universo, a gente tem que dizer, esse negócio é grande demais, mas para Deus é coisinha assim. Por não entendermos quem é Deus e não conseguirmos enxergar quem é Deus, geralmente nós vamos olhar para o sol e vamos dizer assim, é o sol que a gente vai adorar. E aí os animistas agora eles vão dizer que o sol ele tem vida em si próprio e começa agora a dizer que seres inanimados podem ter alma, uma árvore tem alma. Por isso que essa loucura ainda existe nos nossos dias, de às vezes pessoas quando vão atribuir algum adjetivo à natureza, chamam a natureza de mãe. A mãe natureza. A Bíblia diz que a natureza faz parte de mais um grau da criação de Deus. Foi Deus quem criou todas as coisas. Quando nós vamos olhar já para o Novo Testamento, nós vamos ver uma coisa interessante. Ficou um pouquinho escuro o desenho, que foi para dar para ler as letras. Mas quando for na próxima vida lá no céu, eu faço um desenho mais claro, beleza? Vamos lá. Vocês sabem o que é isso aqui, não? Porque ficou clarinho, né? Isso é o Areópago. Lá em Atenas, capítulo 17, lá em Atos, diz que o apóstolo Paulo, ele chega em Atenas. Atenas era uma cidade como São Paulo. Quem já foi em São Paulo aqui, levanta a mão. Um monte de gente. Bonito São Paulo, né? A gente está lá em cima no avião. Eu fiquei espantado lá de cima, porque quando eu olhei, eu vi o início, mas não vi o fim da cidade. Eu digo, rapaz, o negócio é grande. Nem daqui a gente consegue ver o fim. E você fica deslumbrado. Cheguei em São Paulo. Cuidado quando for andar lá, que pode ser que os caras levem sua carteira. É muito cara desenrolado lá, né? Aí eu fui lá naquela rua de Março, lá, como é que tem? Aquele monte de loja. 25 de março, eu ia dizer 21, por isso que eu perguntei. 25 de março. Aí meu irmão, Vicente Estácio, acho que ele vai estar aqui à noite. A gente chegou lá, Estácio disse, vamos aqui numa loja olhar umas coisas. Irmão, em nome de Jesus Cristo. A gente subiu umas 500 escadas. Eu digo, pelo amor de Jesus Cristo, Estácio, que faz um negócio desse não. Tu tá maluco? Vamos olhar umas coisinhas aqui, aquela loja, aquele mundo lá. E você diz assim, rapaz, parece que eu vivo num submundo. Que isso aqui... Esse negócio aqui é diferente. Então a gente fica deslumbrado. Quem já foi no Rio de Janeiro aqui? Eu só de avião, viu, irmãos? Eu passei pelo Rio. Vamos lá. Rio de Janeiro é considerada uma cidade maravilhosa, não é, irmãos? De fato, muito bonito, né? Por isso, quando você quiser, você pode ir em uma favela daquela lá. Cuidado para o GPS não te botar lá dentro, porque senão você não escapa, não. Mas, de fato, quem vai ao Rio diz que é muito bonito. Né? Copacabana e tal. O Brasil tem belezas que são inigualáveis. Mas você vai aqui no Recife, tem muita coisa bonita no Recife também, né? Principalmente aquele cheiro, daquele esgoto, tá? Uma coisa extraordinária. Mas estou brincando, irmãos, tem muita coisa bonita no Recife. Tem uns locais que não são muito bons, mas tem muita coisa. Você diz assim, rapaz, que cidade grande, né? Você vai chegando ali perto do Recife, uns 5 quilômetros, você, quando passa aquela ladeirinha para chegar, você vê aquele monte de prédios. A gente fica... Minha capital. Eu mesmo tenho orgulho do Recife, da nossa capital. Sou pernambucano, nordestino, com todo orgulho. Quem falar mal do Nordeste, só quem pode falar sou eu, que eu sou nordestino. Paulo foi lá em Atenas também. Devia ter tudo isso. Atenas era uma metrópole, irmãos. E Paulo fica como a gente, sim ou não? Não. Paulo não ficou assim apaixonado pela arquitetura do Areópago. Não é isso que a Bíblia nos diz.
Paulo, ele não ficou lá maravilhado com as belas comidas que poderia ter lá em Atenas. Não. Paulo ficou revoltado com o que estava acontecendo lá em Atenas. Abra sua Bíblia lá em Atos 17. Atos 17 vai nos dizer, irmãos, a partir do versículo 16, o que aconteceu com esse servo de Deus. Quem achou? 1, 2, 3, todo mundo lendo. Vamos lá? Enquanto os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. O que Paulo observa lá em Atenas, ele não está aqui fazendo agora um tratado sobre as coisas boas e mais que tinham lá, não. Mas existe uma coisa que trouxe revolta ao seu coração. E qual foi a revolta? Saber que aquele povo, parece que cada um lá seguia um Deus diferente. Ele está revoltado em saber que existe um Deus que criou todas as coisas, que colocou um ponto final, limite na criação, na vida do homem, mas agora as pessoas estão adorando qualquer coisa. É por isso que ele vai transitar pela cidade e depois no seu discurso no Areópago ele vai dizer assim: eu passei pela cidade de vocês, percebi que de fato vocês são homens religiosos. O apóstolo Paulo, ele não fecha a rua para pregar a palavra para as pessoas, não, ele é sábio. Por exemplo, lá no versículo 22, o texto diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Existe uma grande diferença de ser religioso e ser cristão. Você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo e permanecer perdida do mesmo jeito. Você pode ser a pessoa mais devota, a pessoa que tem mais fé, a pessoa mais consagrada, a pessoa que consegue fazer 200, 300 orações por dia, mas permanecer num pecado da idolatria. Porque o que vai determinar de fato a diferença de um religioso para um servo autêntico de Deus não é a quantidade de sacrifícios que ele entrega, mas é a qualidade. O texto continua dizendo: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O apóstolo Paulo não critica aqueles homens a priori dizendo assim: vocês são os pagãos, vocês não prestam. Não, ele abre a porta elogiando. Isso mostra que a gente deve ter sabedoria também para pregar para pessoas que são idólatras, não fechando portas, mas abrindo. Você trazendo devidas aplicações até com a fé daquela pessoa e dizendo assim: rapaz, você tem muita fé, você tem muita boa vontade, você só tem que ajustar. Você só tem que pegar e tirar isso disso e colocar nisso, tirar dos ídolos e colocar em Deus. O texto continua dizendo: porque passando e observando os objetos do vosso culto, ou seja, eles cultuavam aos seus deuses, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Existem várias teorias a respeito desse altar aqui. Alguns vão dizer assim: está vendo que lá em Atenas já existiam crentes que adoravam o Deus desconhecido que não sabiam? Isso é uma das teorias. Segunda teoria é que o apóstolo Paulo apenas pega um gancho daquilo que eles não conheciam para revelar o Deus da Escritura. E esse altar que existia por quê? Segundo alguns historiadores, vão dizer que teve uma praga muito grande na cidade de Atenas, onde muitas pessoas morreram, e eles faziam vários altares para várias pessoas e nada estava acontecendo, então eles decidem dizer assim: vamos fazer um altar aí para um Deus que a gente não conhece para ver se resolve esse problema. Quase isso. Pois é. Mas, irmãos, olha que coisa interessante. Ele vai dizer: eu encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. O Deus desconhecido, ele só pode ser conhecido se ele se revelar. É por isso que é impossível uma pessoa dizer que conhece a Deus se ela não tiver conhecimento algum da palavra de Deus. Ela pode ter conhecimento de um ouvir falar, de eu conheço Silvio Santos, conhece nada. Você já ouviu falar? Não, eu conheço o presidente, o governador, já ouviu falar, não conhece. Às vezes as pessoas conhecem Deus assim: eu amo tanto a Deus. Sim, quem é Deus? Quem é Deus? Deus é tudo. Sim, o que é tudo? Tudo é quando você chega na lanchonete, nem o x-tudo aí. Mas Deus não é isso, irmãos. Para se conhecer a Deus é preciso saber quem Ele é. É por isso que Moisés, quando ele é enviado para o Egito, ele tem
a princípio, a primeira dificuldade de transmissão que ele pensou, quando eu chegar lá, eles vão me fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? Como é o nome do seu Deus? E Moisés chega lá diante de Deus. Senhor, quando eu estiver diante deles, eles perguntarem, quem é teu Deus? Eu vou dizer o quê? Aí Deus vai lá e diz assim, diga a eles que eu sou. Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, ele vai dizer àqueles fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é Deus, irmão, louvado seja Deus por isso. O texto diz assim, encontrei também no altar o que está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente agora aquele que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo vai lá e pega esse gancho e diz assim, o Deus desconhecido, ele se revelou. Mas ele se revelou em quem? Irmãos, o discurso do apóstolo Paulo aqui é um discurso atrevido para a ocasião. Por que atrevido para a ocasião? Porque o discurso ele começa falando sobre o Criador, os atenienses aceitam, falando sobre os limites do homem, o ateniense aceita, mas aí ele começa a falar sobre Jesus, que é o Filho de Deus, ele já tem dificuldade. Quer dizer que Deus se encarnou. Para um grego, a matéria é má, e como é que Deus se encarna numa matéria? Estranho demais. Vocês querem verem maior dificuldade para eles? É que o apóstolo Paulo vai dizer, e ele morreu, normal, mas ele ressuscitou. Aí é problema mais ainda para um ateniense. Por quê? Além do camarada dizer que ele se encarna, ele agora vai dizer que ele morre e ele volta de novo para o corpo, impossível, isso é prisão. O texto sagrado vai nos dizer que quando ele começou a falar sobre a ressurreição, lá no versículo 32, quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disto te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. O nosso discurso, ele é estranho para quem não vai receber o Espírito Santo, irmãos. É por isso que o próprio Paulo vai dizer, a gregos também, aos coríntios, a palavra da cruz é doidice nordestina, é loucura para quem se perde. Para nós que somos salvos, a palavra da cruz é poder. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos lá então, o mandamento. Eu botei uma frasinha, Se o primeiro mandamento é contra adorar o Deus errado, o segundo é contra adorar a Deus de maneira errada. E aí é preciso entendermos algumas coisas. Primeiro, a questão da adoração arbitrária. Não é? Vocês sabem que no período da Idade Média, quem nascesse tinha que adorar quem a igreja mandasse adorar. Se a igreja dissesse, esse parafuso, esse negócio aqui, vocês têm que prestar culto a ele, o povo tinha que reverenciar e tinha que prestar culto. Então, de modo geral, o segundo mandamento proíbe a adoração arbitrária aos modos humanos. Por que eu botei aos modos humanos? Porque o Senhor exige a adoração de nós. Então, ele termina de forma plena sendo um árbitro em nossas vidas, porque ele requer. Ele manda com que a gente adore. Quando adoramos a Deus de maneira que escolhemos em vez de adorá-lo como ele requer, isso é pecado. Em particular, o segundo mandamento faz duas proibições. Quais são as proibições? Não devemos fazer imagem para representar Deus em nenhuma forma, nem devemos adorar nenhum tipo de imagens. E aí vem a pergunta que a gente quer fazer. Se eu não posso fazer imagem, se eu não posso ter imagem, aonde fica a arte? É pecado fazer escultura, imagem de escultura? Sim ou não? Não. Para adorar. O segredo é esse, certo? É a motivação que você está fazendo aquele determinado objeto. É por isso que é aquela desculpa que alguns usam assim, não, eu tenho uma imagem lá em casa como eu tenho uma foto de mamãe. Conversa, irmãos. Eu nunca me prostrei diante da foto de minha mãe. Nunca botei a foto de minha mãe em cima de um carro e chamei todo mundo para acompanhar. Vamos fazer aqui uma rota aqui em Garanhuns para a gente acompanhar. Então, embora seja às vezes uma desculpa para tentar dizer que isso não é idolatria, a Bíblia diz que
aquele objeto amoral se torna imoral porque leva pessoas à veneração e à idolatria. Beleza? Deixa eu ver se eu botei aqui. Botei. O que ele proíbe é atribuir a qualquer objeto eficácia espiritual. Por exemplo, acho que foi Paulo quem disse, lá em 1 Coríntios, o ídolo, completa, irmãos, nada é. Ou seja, o valor dele não tem, irmãos, é um objeto feito por mãos humanas. Contudo, aquilo sendo usado para adoração ou veneração, aquilo vai estar levando pessoas a afrontarem a Deus, certo? Mas de forma, o objeto, o valor dele é irrisório, não tem valor algum, certo? Vamos lá. Sem eficácia espiritual, como se os artefatos feitos por homens pudessem nos aproximar de Deus, ou estabelecer comunhão com Ele. Não sei se vocês lembram lá que a rainha dos Efésios, chamada Diana, leiam Bíblia, irmãos, em nome de Jesus. Quando Paulo começa a levar a palavra de Deus para os Efésios, Paulo teve grande perseguição na cidade de Éfeso. Por quê? Quem lembra? Prejuízo financeiro, irmãos. Qual foi o prejuízo financeiro? Tinha um monte de gente que fazia lá um negocinho chamado nicho. Eu vou chamar o nicho de santinho, da deusa Diana. Só que a turma começou a converter e levavam para as praças públicas esses negocinhos para serem queimados e seus livros de idolatria. E aí o que foi que começou a acontecer? Começou a ficar o estoque grande lá e ninguém vende. E quem a culpa é de Paulo, que está pregando um Deus que não precisa de imagem. E aí foi madeira, irmãos, na vida de Paulo, foi sofrimento. Mas ele não negociou o evangelho, apesar das pessoas, em outra oportunidade, querer até reverenciá-lo como se ele fosse um Deus. Então, é pecado, a Bíblia proíbe fazer qualquer tipo dessa atribuição. Contudo, irmãos, a arte não é pecado. Por exemplo, quem foi que mandou fazer a serpente de bronze? Mas a serpente de bronze era um objeto para simbolizar arte. Então, por exemplo, quando alguém falar em arte e usar a serpente de bronze, é descontextualizado, porque a serpente de bronze, na verdade, simbolizava... Vocês foram mais além do que eu queria, a gente vai chegar lá. Mas antes de Cristo, simbolizava cura, salvação. Entenderam? O povo lá era mordido por umas serpentes, olhando para aquelas serpentes, depois a gente vai descobrir no Novo Testamento que a serpente apontava, ou a simbologia, a analogia daquela serpente que olhou para ela tem salvação, é você olhando para a cruz, você também tem salvação. Certo? Isso, perfeitamente. Olha, aí como é que pode um negócio desse, né? A serpente, quando Moisés pega o cajado lá, a gente vai ver que são tipos de serpentes diferentes. Uma do bem e outras do mal, porque as de Moisés engolia as outras segundo o relato bíblico. Não é? Então a gente tem que olhar para isso. Mas vamos lá. Quem foi que mandou fazer o bezerro de ouro? Arão não mandou fazer o bezerro de ouro, irmãos. O povo pediu para Arão fazer o bezerro de ouro. A questão é, mas para o povo de Israel, o bezerro de ouro simbolizava quem? Entenda só, eles olham assim, eles tentam adorar um Deus que eles querem ver. E ele diz assim, esse Deus foi quem nos tirou da terra do Egito. A ideia ali era justamente, eu quero ter uma imagem do Deus que nos tirou do Egito. Irmãos, o povo lá, a idolatria era tão grande. Você já pensou, todas as irmãs queridas que estão aqui, os homens que gostam de usar ouro, pelo menos quem tem uma aliança, a dizer assim, irmãos, vamos recolher todos os ouros aqui e vamos fazer um objeto. Vamos botar no fogo. Irmãos, foi muito ouro, porque o bezerro não era pequeno. Então o povo, eles se doavam para a idolatria. Resultado, sai o bezerro de ouro lá, a gente sabe o que é que a Bíblia diz. Quando Moisés desce bravo demais, irmãos. Eu não sei a quem ele puxou naquele dia. Pois é, ele chega lá, pega as tábuas da lei, quebra as tábuas da lei, irado com o povo, e naquele dia muitas pessoas morreram, porque pecaram contra Deus. Esse tipo de artefato para simbolizar alguém ou um tipo de divindade, a Bíblia vai dizer que claramente é pecado e não se pode fazer isso. Por exemplo,
É possível você dizer que o artefato chamado Arca da Aliança era um símbolo de idolatria? Sim. Não, aí eu perguntei, você já viu a Arca da Aliança hoje? Não. Hã? O que era que tinha na arca? 2 querubins, não é? O que simbolizava os querubins? Alguma coisa no céu, nada, rapaz. Que história do céu? Os anjos? Sim, perfeito. Mas o que simbolizava os 2 querubins? Vamos lá, Silvio. Vai, é desse jeito mesmo. Tu está no caminho. Sim. Para quê? Para proteger. Eles eram guardiões da arca. Por quê? Simbolizando quem, irmão? Vocês estão esquecendo. Aonde foram colocados os primeiros querubins? No jardim do Éden. Quem disse? Tirou 10, quem disse? 2 anjos lá no jardim do Éden com uma espada que se revolvia. Sabe o que é uma espada que se revolvia? Não. É que na hora que uma passava, a outra já completava. Não existia espaço para ninguém passar pelo meio de alguma espada, dar uma de giraia, de ninja, e vou pular que vou entrar. Não tinha como. Elas se completavam. Tipo, tu que mexe no negócio de caminhão, rendido, lá, a armolinha do caminhão fica... Não tinha como você passar. A mensagem para a arca é que aquilo ali também é inviolável. Ninguém pode entrar ali, não. Só o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez por ano. Mas olha que coisa interessante. É que foi Deus quem mandou confeccionar aqueles querubins. Foi Deus. Mas percebam quando a arca agora se transforma em um talismã. Muito bem. Sabem o que é um talismã? Não sabem, irmãos? Um objetinho mágico. Amuletinho da sorte. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Samuel, capítulo 4, de 1 a 11, que eles tentaram fazer isso. Foram para a guerra, Deus disse, vou não, e vão perder. Eles disseram, a gente leva a arca. Sabe o que aconteceu com o talismã? A arca que foi feita para representar Deus, agora se transformou em objeto de vergonha para o povo de Deus, porque foi tomada. A gente vai ver que isso também acontece, irmãos, com o templo. O templo do Senhor, lá em Jeremias, capítulo 7, fala sobre isso. A veneração ao templo e não a veneração a Deus. Vocês sabiam que às vezes existem pessoas que amam mais o templo do que a Deus. Amam mais as estruturas do que a Deus. E quando a gente faz isso, isso também é idolatria. É você criar um talismã na sua vida e dizer assim, essa é a... Olha, a minha igreja tem essa parede aqui desse lado, não pode tirar nunca. Dá licença, né? Às vezes se transforma em objeto de idolatria. Então, irmãos, quando a gente vai olhar a palavra de Deus, a gente tem que ver que essa adoração que é exigida pelo Senhor, ela é arbitrária para nós, mas nós devemos entender que se nós adorarmos de forma forçada a Deus, sem reverência, espírito e verdade, também termina sendo pecado. Vou ter que caminhar com vocês. Pecados e consequências a respeito da idolatria. Olha que coisa interessante agora. Quem crê aqui em maldição hereditária, levanta a mão. Maldição hereditária. Marcela. Kilma. Tacar fera. Tem que melhorar esse ensinamento meu. Vamos mais. Só vocês duas, né? O texto diz assim, não as adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Isso é maldição hereditária. O que é maldição hereditária, irmãos? É aquilo que algumas pessoas pregam aí em algumas igrejas evangélicas, que é pecado pregar um negócio desse. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. O camarada converteu, é um servo de Deus, e a vida dele está passando por um perrengue desgraçado, e aí vem um falso profeta e diz assim, você está sofrendo isso porque no passado alguém fez isso e você tem que quebrar essa maldição. Mentira! Não existe maldição hereditária neste sentido, mas existe proliferação hereditária de pecado que vai passando de geração para geração, que essa geração que sofreu com o pecado, se os filhos também os praticam, vão sofrer do mesmo jeito. Nesse sentido, eu posso dizer que há uma geração hereditária do pecado que vai trazer consequências hereditárias. Por exemplo, olha o que o texto diz. Eu visito a iniquidade
dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas a ênfase do texto está aqui, irmãos, daqueles que me aborrecem. Aqueles que permanecem aborrecendo ao Senhor, sobre estes vai permanecer a ira de Deus. Mas, por exemplo, todos nós aqui conhecemos alguém que, por exemplo, vem de uma geração de pessoas que mexem com macumba, com umbanda, com espiritismo. E eu conheço pastores que vêm dessa geração. Pastores que são abençoados. E aí, cadê a maldição hereditária? Na primeira geração já quebrou. Por que quebrou? Porque é o sangue de Jesus Cristo que, quando entra, ele quebra toda e qualquer maldição que os nossos antepassados possam ter colocado sobre nós. Mas como é que é proliferada essa maldição? Aí é fato. Digamos que você seja uma pessoa que tenha costumes imorais na sua casa. Seu filho está vendo isso. A probabilidade é que os nossos filhos, eles repliquem aquilo que a gente faz. Então, quando o menino crescer e começar a fazer coisa errada, e você dizer assim, meu Deus, por que ele está fazendo isso se eu não ensinei? Não, ele apenas aprendeu isso e ele está replicando. É por isso que a Bíblia, enfaticamente, desde o Shema, lá de Deuteronômio capítulo 6, quando diz, ouve, ó Israel, ensine a criança, ensine a criança, ensine a criança. Por quê? Porque ensinando a criança, ela aprende. Mas às vezes a gente confunde, né? O ensinar a criança o caminho que deve andar e às vezes ensinar a criança apenas o caminho. É mais fácil às vezes para os pais dizer, meu filho vá para a igreja. Mas como é difícil às vezes, né, dizer, eu vou levá-lo para a igreja, eu vou estar com ele na igreja. Meu filho vá ler a Bíblia. Mas como é difícil, né? Às vezes é assim, meu filho, venha ler a Bíblia com o papai. Venha orar com mamãe. Aí é difícil. Aí lá na frente, os fedelhos começam a dar trabalho, vão ser tragados pelo mundo, e você vai dizer, e o que foi que houve? É porque o pecado ensinou de forma mais forte. Mas olha o que o texto vai dizer aqui. Não é que meu filho vai pagar pelo meu pecado. O pecado de Stuart, quem vai pagar por ele sou eu. Não existe esse negócio de, aquela pessoa reencarnou e a bichinha está sofrendo desse jeito porque ela vem sofrendo com o pecado dos outros. Que conversa é essa, minha gente? Existe isso. Jesus Cristo disse que quando nós somos lavados pelo sangue de Cristo, zerou. Ponto. Ele nos liberta e nos limpa de todos os pecados que nós cometemos e nós não podemos responsabilizar o outro pelo que eu fiz. A Bíblia é quem diz sobre isso. Por exemplo, Ezequiel 18:20. O que é que diz? Abram aí ligeirinho para a gente finalizar. Estamos caminhando já. Estamos nada. Vamos lá, Ezequiel 18:20. Achou? Leia. Irmão, isso aqui é lindo. O filho não levará a iniquidade, nem o pai a iniquidade. Ponto. Mas, se o filho continua no pecado do pai, aí ele, na verdade, faz parte de uma geração que vem sendo amaldiçoada por causa da desobediência. Beleza? Vamos caminhar. Ninguém se compara a ele. Primeiro, nós devemos entender por que não devemos fazer imagem de escultura. Porque Deus é único. Nada pode reduzir a Deus em um artefato e dizer aqui, isso aqui é uma imagem de Deus. Nós não podemos fazer esse reducionismo em querer representá-lo como se ele fosse alguma coisa que eu pudesse prender ou reduzir à sua plena liberdade. Segundo, Deus é zeloso. Nenhuma imagem pode capturar a glória de Deus. Nenhuma. Nada. Não, eu fiz Deus lá, um senhorzão com uma barbona bem bonitão e de olhos verdes. Que conversa, irmãos. A Bíblia diz que Deus é espírito. Você vai desenhar um espírito? Não dá, irmãos. Importa que os seus adoradores agora o adorem e não com ídolos. É para adorá-lo e não com imagem de escultura ou coisas afins. Terceiro, a visão da crença vem pelo ouvir. É necessário entender que
a palavra de Deus, ela vai causar impacto nas pessoas quando elas ouvem a palavra, quando elas vão ler em braille, quando elas vão ouvir através da linguagem brasileira de sinais. Isso tudo é linguagem. Você diz assim, mas pastor, porque a imagem fala mais? Então Deus devia ter feito um gibi. Ele não fez um gibi, irmãos, certo? É a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Deuteronômio 4,12. Escutam o som das palavras, mas não viram forma alguma, porque nele havia somente, ou ouviam a sua voz. Era só a voz do Senhor. Quarto, Deus proveu os seus próprios mediadores. Como era que Deus falava com o povo? Através dos seus ídolos. Era não, irmãos, através dos seus profetas, através do sacerdote, através dos homens que ele levantava. Quando nós chegamos lá no Novo Testamento, nós vamos ver a imagem perfeita da representatividade de Deus, no sentido de esse é Deus. É quando o texto vai dizer, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Mas não confunda Deus Pai com o Deus Filho. O Deus Filho que veio aqui, ele não é apenas a ideia de uma manifestação do Deus Pai. Não, ele é outra pessoa. É a pessoa do Filho e a pessoa do Pai. Mas foi Jesus Cristo quem disse aos discípulos, quem vê a mim, vê o Pai. Como vocês estão pedindo para que eu mostre o Pai? Quinto, não precisamos criar imagens de Deus, porque Ele já nos criou, e nós vemos na palavra de Deus que nós, de fato, somos a imagem e semelhança do ser de Deus, e por isso nós não precisamos construir imagem para adorá-lo, pelo contrário, devemos adorá-lo por sermos a sua imagem e semelhança, e aqui a gente vai para o quarto para a gente finalizar. Guardando o mandamento hoje, irmãos, como é que a gente guarda esse mandamento hoje? Primeiro, guarde-se nas imagens de Deus, tanto externas quanto das imaginadas. Às vezes a gente tem umas imagenzinhas assim, não é, queridos? Quando a gente vai orar, a gente fica lembrando daquele desenho de quadrinho de Jesus e a gente fica contemplando aquele Jesus dos olhos verdes, cabelos castanhos, cabelos escovados, bonito e às vezes malhado. Não faz isso. A gente não sabe como era Jesus. Então eu tenho que ter em mente o Jesus, a presença dele espiritualmente, mas eu não posso dizer assim que eu li em um gibi lá e vi ali uma arte sobre Jesus que pode trazer uma figura, e nisso eu não vejo pecado, embora alguns sejam bem extremados e dizem assim, por exemplo, você vai fazer um filme sobre Jesus, você tem que trazer um personagem, que é arte, minha gente, mas eu não posso ficar na minha cabeça que o Jesus é o autor de Mel Gibson. Entenderam? Aí você pode dizer assim, eita, pastor, não pode, porque aquele ator lá era bonitinho, e a Bíblia diz que Jesus Cristo era feio demais, não era? Vocês já ouviram alguém dizendo isso? Que Jesus era feio? Quem disse? Isaías disse que ele era feio, Silvio. Aonde foi que tu leu isso, Silvio? Ah, então quer dizer que vocês estão dizendo que aquele texto ali está falando sobre Jesus Cristo, não na cruz. O texto está falando sobre a forma desfigurada dele na cruz. Ele não tinha aparência nem formosura lá na cruz. Todo arranhado, de chibata, ensanguentado. Já viu alguém bonito assim? Já pensou se eu levo uma queda? Já levei queda de moto, todo arranhado. A dizer assim, como o pastor está feio, mas ele é lindo. Era a beleza e a formosura da queda que transfigurou o camarada. Então, quando alguém disser assim, Jesus é feio porque Isaías disse em nome de Jesus, irmãos, o texto lá está falando sobre ele na cruz. Mas também eu não posso dizer que ele era Tom Cruise, porque o texto não diz. Mas possivelmente, quer saber quem era Jesus mais ou menos? Olha para um judeu. Ele era judeu, então ele vai ter aquele semblante. Ele não vai ser um galego alemão dos olhos verdes, bem brancão. Impossível, irmãos. Beleza? Então, por isso que a gente não deve fazer esse tipo de imagem na nossa mente. Segundo, não contribua com a idolatria dos outros. E como é que eu posso contribuir, então, com a idolatria dos outros? Gerando esses sentimentos, às vezes, nas pessoas. Pense em Jesus, pense no semblante dele. Fique imaginando Deus na sua mente como um homem forte. Que viagem! Viajou legal, né, irmãos? Não é isso que a Bíblia manda a gente fazer. Como é que eu posso ajudar a não contribuir com a idolatria dos outros? Ensinando a Bíblia. Mostrando que a palavra fala a respeito de Deus, de Cristo, e como nós devemos adorá-lo e reverenciá-lo. A Bíblia diz que as consequências são danosas para aqueles que não apenas
adoram, mas também aqueles que são comerciantes. Porque o comerciante de santo é uma coisa impressionante, de imagem de escultura. Ele não adora, mas ele faz. E a Bíblia diz que é maldito quem faz e quem adora. Salmo 115. Então eu não posso contribuir com esse negócio. Já pensaram que carona terrível ia dar alguém? O camarada diz assim: ô pastor, faça um favor para mim, o senhor vai lá no Recife, passe lá naquela loja de santinho lá e traga uns 10, me faça esse favor, e aí, traga ou não? Claro que não. E se o pedido for de alguém de casa? Também não. Lá em casa eu tive alguns problemas, que não foram problemas que graças a Deus, papai e mamãe sempre foram muito tranquilos quanto a isso. Mas penso como deve ter sido difícil para meu pai algumas vezes, né? Por exemplo, depois que a gente converteu, se ele mandasse a gente comprar uma bebida, a gente não ia. Difícil, né? Eu estou desobedecendo meu pai, mas eu não estou desobedecendo a Deus. A Bíblia diz que eu tenho que obedecer a meu pai e a minha mãe, ponto. Desde que eu não esteja desobedecendo a Deus. A regra maior é a obediência à palavra de Deus, certo? Terceiro, considere a sabedoria do princípio regulador. E o que é o princípio regulador do culto, irmãos? É aquilo que eu já tinha falado com vocês. O modo aceitável de adorar o Deus verdadeiro é instituído por Ele mesmo e assim limitado por sua própria palavra revelada. Eu não vou adorar o que eu acho, mas o que Ele diz. Por exemplo, nós vamos adorar a Deus como Ele deseja ser adorado. O catecismo de Heidelberg, ele diz assim, que de modo algum façamos qualquer imagem de Deus, nem o adoremos por outro modo que seja o que Ele ordenou em sua palavra. Quarto, falta só esse pontinho e outro, bem rapidinho. Como foi que eu botei lá? Remediemos a ignorância do povo de Deus, dando-lhe o que precisa, não necessariamente o que deseja. Falar em idolatria no Brasil não é fácil. É fácil, irmãos? Mas tem que ter sabedoria para isso. Você começa pregando o amor de Cristo, mas você não pode fugir também dessas coisas. Irmãos, eu já vi várias pessoas idólatras abandonarem seus ídolos de fato. De fato, irmãos. Me vem à memória agora uma senhora lá em Bom Conselho, que ela converteu de fato, e ela disse assim: ô irmã Estute, me chamava de Estute, ô irmã Estute, só podia ir lá em casa? Eu digo: posso, minha irmã. E fui lá, nesse tempo eu tinha uma estrada, e ela pegou e disse assim: eu quero lhe dar uma coisa para o senhor ver o que é que o senhor faz. Irmãos, ela fez a limpa em casa assim. Tira isso daqui. Aí eu ia jogar em um açude lá em Bom Conselho. Eu digo: não. Se alguém pescar, vai dizer que foi um milagre. Deus me livre. Aí a gente ri com isso, não é? Mas como surgiu o padroeiro do Brasil? Surgiu de uma imagem, minha gente, que foi jogada lá no rio, o pescador pescou lá um pedaço, veio logo um artefatozinho, não sei se era de 50 centímetros do corpozinho da imagem, depois o pescador joga de novo, vem a cabeça numa redezinha, e daí surgiu a padroeira do Brasil, minha gente. É assim que os ídolos surgem. Façamos um ídolo para nós, disse o povo de Israel, e vamos ver o que é que sai. Sai um bezerro. E assim acontece todos os dias. Por isso é necessário nós entregarmos às pessoas o que elas precisam e não o que elas desejam. E o quinto, olhe para Cristo como cumprimento do segundo mandamento. Eu não vou pecar, porque eu tenho a exatidão de quem é Deus, a imagem correta do ser de Deus. João 14:9 diz assim: disse-lhe Filipe: há tanto tempo estou convosco, não me tens conhecido, quem me vê a mim vê o Pai. Colossenses 1:15, ele diz assim: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus. Por isso que nós não precisamos de nada que represente a Deus. Primeiro, porque a Bíblia diz que é pecado. E segundo, e aqui eu finalizo, porque existe uma promessa, que um dia nós não vamos precisar ver imagens figurativas. Mas João diz que quando Jesus Cristo voltar, todo olho, lá vem Ele nas alturas. E você, quem é aquele? A Bíblia diz que um dia nós haveremos de vê-lo como Ele é. É bênção, não é, irmãos? Nós, pecadores, que ficamos crendo a vida toda sem ver.
querendo desejar conhecer, mas eu queria conhecer mais Jesus Cristo, queria chegar perto dele como os discípulos tiveram essa oportunidade. A promessa é que um dia você vai vê-lo, você vai pegá-lo, você vai tocá-lo, eu também vou fazer isso. Agora, para isso é necessário, para aqueles que quiserem de fato desfrutar isso, é necessário que aqui na terra fujam da idolatria. Porque a adoração a Deus aproxima o homem dele, mas a idolatria é abominável aos olhos do Senhor. Ô Ailton, bota esse microfone aqui, me empresta essa viola, meu filho, por favor, para a gente tocar uma canção aqui que fala sobre isso. A igreja de pé, por favor. Me empresta aí Será que chega? Por cima. Isso. Dá um microfone aqui, por favor. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio em um Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Olha que coisa linda. E um dia também adore, o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei como ele é. Não creio, não creio, não creio em um Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Bem bonito, a igreja, vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor.
Obrigado, Deus, por essa manhã na tua presença, Deus. Porque nós não precisamos fazer nada que te represente, porque o teu Espírito Santo que está em nós, de fato é o que testifica a tua existência, que nós somos resgatados, selados e amados por ti. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude a perseverar, nos ajude, Deus, a confiar mais no Senhor, a saber que a tua palavra revelada é quem deve de fato direcionar a nossa vida e os nossos caminhos. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Eu tenho um aviso para dar, mas esse aviso que eu vou dar é com a transmissão fechada, irmãos, certo? Então, 18 horas a gente está retornando com os irmãos, também aqueles que não podem estar presentes, e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vocês aqui permanecem um pouco.